Eles passaram a noite juntos pela primeira vez, e o que ele descobriu ao amanhecer o deixou em choque. Um segredo que mudaria tudo o que ele pensava saber sobre ela. A chuva fina de março caía sobre as ruas da Vila Madalena, enquanto Gabriel Mendonça observava o movimento através da vidraça do café Suplicy. O vapor quente do café expresso subia lentamente, embaçando seus óculos Ray-Ban. Aos 45 anos, Gabriel havia construído um império imobiliário que lhe rendia milhões, mas naquele momento, sentado sozinho numa mesa de canto, sentia-se como o homem mais solitário de São Paulo. "Mais alguma coisa, senhor?" perguntou a garçonete, uma jovem de cabelos cacheados que não conseguia disfarçar a curiosidade ao olhar para o homem elegantemente vestido que frequentava o café todas as terças-feiras há 3 meses. "Não, obrigado", Gabriel respondeu com um sorriso educado, mas distante. Seus dedos tamborilavam nervosamente sobre a mesa de madeira rústica, um hábito que desenvolvera desde o divórcio tumultuado 2 anos antes. Foi então que ela entrou. Isabela Santos empurrou a porta do café com o ombro, tentando fechar o guarda-chuva pingando, enquanto equilibrava uma pilha de livros médicos. Seus cabelos castanhos estavam levemente úmidos pela chuva, e o cansaço era evidente em seu rosto delicado, mas havia uma determinação em seus olhos escuros que chamou imediatamente a atenção de Gabriel. "Ai, que dia!" murmurou Isabela para si mesma, procurando uma mesa vazia. O café estava lotado, típico de uma tarde chuvosa em São Paulo, e a única mesa disponível era justamente ao lado da de Gabriel. "Com licença", ela disse, aproximando-se hesitante. "Posso me sentar aqui? Está tudo ocupado e eu preciso estudar antes do meu plantão." Gabriel levantou os olhos dos documentos que fingia ler e encontrou o olhar dela. Por um momento, sentiu como se o tempo tivesse parado. Havia algo na simplicidade e na honestidade daquela mulher que o desconcertou completamente. "Claro, fique à vontade", respondeu, rapidamente recolhendo seus papéis para dar mais espaço. "Plantão. Sou enfermeira no Hospital das Clínicas", Isabela explicou enquanto se acomodava, tirando um jaleco branco amassado da bolsa. "Trabalho no turno da noite, então sempre venho aqui estudar antes. Estou fazendo especialização em UTI." Gabriel ficou impressionado. Conhecia muitas mulheres em sua vida social, empresárias, socialites, artistas, mas nunca havia conhecido alguém que dedicasse a vida a salvar outras pessoas. Havia uma pureza naquela escolha que o tocou profundamente. "Que admirável", disse sinceramente. "Deve ser muito desafiador." Mas é gratificante", Isabela respondeu, abrindo um livro sobre procedimentos de emergência. "Cada vida que ajudamos a salvar faz tudo valer a pena." Enquanto Isabela estudava, Gabriel não conseguia se concentrar em seus contratos. Observava discretamente como ela fazia anotações cuidadosas, como mordia levemente o lápis quando estava concentrada, como seus olhos se iluminavam quando entendia um conceito complexo. Havia uma paixão genuína em tudo que ela fazia. "Desculpe a curiosidade", Gabriel se aventurou após alguns minutos. "Mas você sempre vem aqui estudar?" Isabela levantou os olhos, notando pela primeira vez realmente o homem à sua frente. Ele era bonito, de uma forma madura e sofisticada. Cabelos grisalhos nas têmporas, olhos verdes penetrantes, e havia uma melancolia em sua expressão que despertou sua curiosidade profissional e pessoal. "Quase sempre. O ambiente aqui é perfeito para estudar e o café é excelente", ela sorriu. "E você? Parece que também é cliente regular." "Digamos que este lugar se tornou meu refúgio", Gabriel admitiu, surpreso com sua própria honestidade. "Trabalho muito, e às vezes preciso de um lugar para pensar." "Em que área você trabalha?" Isabela perguntou, fechando o livro e se inclinando ligeiramente para a frente, demonstrando interesse genuíno. "Mercado imobiliário." "Desenvolvo projetos residenciais", Gabriel respondeu, optando por uma versão simplificada da verdade. Não queria que ela soubesse imediatamente sobre sua fortuna. A conversa fluiu naturalmente pelos próximos 40 minutos. Gabriel descobriu que Isabela havia crescido na zona leste de São Paulo, filha de um mecânico e uma professora, e que havia lutado muito para conseguir estudar enfermagem. Isabela, por sua vez, percebeu que havia uma profundidade e uma gentileza em Gabriel que contrastavam com sua aparência de executivo bem-sucedido. "Nossa",
Que horas são? Isabela exclamou, olhando o relógio. Preciso ir. Meu plantão começa às 8. Enquanto ela arrumava suas coisas apressadamente, Gabriel sentiu uma urgência que não experimentava há anos. Isabela, ele chamou quando ela já estava de pé. Gostaria de... Talvez tomarmos um café novamente? Quando você tiver tempo. Ela parou estudando seu rosto. Havia algo naquele homem que a intrigava. Uma vulnerabilidade escondida por trás da fachada sofisticada. Eu gostaria, respondeu com um sorriso genuíno. Estarei aqui quinta-feira, mesmo horário. Quando Isabela saiu sob a chuva que recomeçara a cair, Gabriel permaneceu sentado por mais uma hora, revivendo cada momento da conversa. Pela primeira vez em 2 anos, sentia que havia algo pelo que valia a pena esperar. Quinta-feira chegou mais devagar do que Gabriel gostaria de admitir. Ele havia passado os 2 dias anteriores tentando se concentrar em reuniões importantes sobre um novo empreendimento em Alphaville. Mas sua mente constantemente derivava para os olhos escuros de Isabela e o jeito como ela havia sorrido quando aceitou vê-lo novamente. Chegou ao café Suplicy 15 minutos antes do horário combinado, escolhendo a mesma mesa da terça-feira. Havia até encomendado flores, um buquê discreto de rosas brancas, mas depois achou muito formal e as deixou no carro. Não queria assustá-la. Isabela apareceu pontualmente às 5 da tarde, mas desta vez Gabriel pôde vê-la mais claramente. Ela usava uma blusa simples azul marinho e jeans, o cabelo solto caindo sobre os ombros. Havia uma naturalidade em sua beleza que o deixou nervoso de uma forma que não sentia desde a adolescência. Oi, ela disse, se sentando na cadeira em frente a ele. Como foi sua semana? Corrida, como sempre. Gabriel respondeu sinalizando para a garçonete. E a sua? Como foi o plantão de terça? Isabela suspirou e Gabriel notou uma sombra de cansaço em seus olhos. Foi difícil. Perdemos um paciente jovem, um rapaz de apenas 25 anos. Acidente de moto, ela disse suavemente. É a parte mais difícil do que faço. Por mais que nos preparemos, nunca fica fácil. Gabriel sentiu um aperto no peito. A forma como ela falava sobre seu trabalho, com tanto carinho e responsabilidade, o comovia profundamente. Em seu mundo, as pessoas raramente demonstravam essa vulnerabilidade emocional. Deve ser muito pesado carregar isso, ele disse, genuinamente comovido. É, mas também me lembra por que faço o que faço. Isabela respondeu, aceitando o café que a garçonete havia trazido. E você? O que te motiva no seu trabalho? Gabriel ficou em silêncio por um momento. A pergunta era simples, mas a resposta era complexa. Durante anos, havia se motivado pela adrenalina dos negócios, pelo poder de transformar skylines inteiros, pela satisfação de vencer. Mas ultimamente, especialmente depois do divórcio, questionava se havia algo mais profundo. Sinceramente, acho que estou tentando descobrir isso, admitiu. Comecei na construção civil trabalhando com meu pai quando era jovem. Ele tinha uma pequena empresa e eu sonhava em fazer algo maior. Consegui, mas às vezes me pergunto se perdi algo importante no caminho. Isabela o observou atentamente. Havia uma sinceridade em suas palavras que a surpreendeu. Que tipo de projetos você desenvolve? Gabriel hesitou. Esta era sempre a parte complicada. Como explicar que desenvolvia condomínios de luxo de milhões de reais sem soar arrogante ou distante? Principalmente residenciais. Apartamentos, condomínios, respondeu vagamente. E você sempre quis ser enfermeira? Isabela sorriu, aceitando a mudança de assunto. Na verdade, não. Quando era criança, queria ser veterinária. Mas quando minha avó ficou doente, passei muito tempo no hospital com ela. Vi como as enfermeiras faziam diferença não só no tratamento, mas no conforto emocional dos pacientes e famílias. Foi aí que percebi que queria fazer parte disso. Sua avó ficou bem? Não, Isabela respondeu tranquilamente. Ela faleceu quando eu tinha 16 anos. Câncer de pulmão. Mas as enfermeiras que cuidaram dela foram anjos. Fizeram os últimos meses dela muito mais dignos e confortáveis. Gabriel sentiu um nó na garganta. A força e a compaixão dessa mulher o impressionavam cada vez mais. Sinto muito pela sua perda. Obrigada. Foi doloroso, mas também me deu propósito, Isabela disse, tomando um gole do café. E você? Família grande? Não muito. Meus pais morreram há alguns anos. 1 ano de diferença um do outro.
Era filho único, então. Gabriel parou abruptamente, percebendo que estava compartilhando mais do que pretendia. Deve ter sido muito difícil perder os dois tão próximo um do outro. Isabela disse com a sensibilidade de alguém que conhecia a dor da perda. Foi. Eles eram casados há 50 anos. Minha mãe simplesmente não conseguiu viver sem ele. Gabriel admitiu, mexendo nervosamente no açúcar. Às vezes penso se algum dia terei um amor assim. Isabela o estudou silenciosamente. Havia uma solidão profunda naquele homem que ela reconhecia, uma busca por conexão genuína que ia além das aparências. Você foi casado? Perguntou gentilmente. Gabriel assentiu, mas sua expressão se endureceu ligeiramente. Fui, divorciamos há 2 anos. Foi complicado. Filhos? Não, ela não queria e eu... Bem, talvez não tenha insistido o suficiente. Gabriel admitiu com uma tristeza que Isabela percebeu imediatamente. Eles conversaram por mais 2 horas e Gabriel descobriu que Isabela morava sozinha em um apartamento pequeno na Vila Formosa, que adorava ler romances nas horas vagas, que sonhava em um dia fazer um trabalho voluntário em países em desenvolvimento. Isabela, por sua vez, percebeu que Gabriel era mais complexo do que aparentava. Havia uma generosidade escondida em suas histórias sobre ajudar funcionários em dificuldades, uma busca por significado que ele próprio parecia não compreender completamente. Quando se despediram na porta do café, sob um céu já escurecido pelas nuvens típicas do outono paulistano, Gabriel tomou coragem. Isabela, eu sei que pode parecer estranho, mas gostaria muito de te ver novamente. Não só para café. Talvez um jantar? Isabela hesitou por um momento. Havia algo naquele homem que a atraía, mas também a inquietava. Ele claramente vinha de um mundo muito diferente do seu. Eu gostaria, respondeu finalmente. Mas vou logo avisando. Sou uma pessoa simples, Gabriel. Não frequento lugares sofisticados. Os melhores momentos da vida acontecem nos lugares mais simples, Gabriel respondeu. E pela primeira vez desde que se conheceram, Isabela viu um sorriso completamente genuíno iluminar seu rosto. Quando ela se afastou, Gabriel ficou parado na calçada por alguns minutos, assistindo-a desaparecer na multidão da Vila Madalena. Pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente vivo. Gabriel passou o fim de semana inteiro planejando o jantar perfeito. Descartou vários restaurantes sofisticados de sua lista habitual. O Fasano, o DOM, o Mani, todos pareciam excessivamente formais para uma primeira saída com Isabela. Finalmente, decidiu por um pequeno restaurante italiano no bairro da Bela Vista, conhecido pela comida autêntica e ambiente acolhedor. Na segunda-feira, ligou para Isabela no hospital. Quando ela atendeu, podia ouvir o movimento típico de um pronto-socorro ao fundo. Vozes urgentes, equipamentos apitando, passos apressados. Oi, Gabriel, ela disse. E ele podia ouvir o sorriso em sua voz mesmo através do telefone. Como você conseguiu meu número? Tenho meus métodos, brincou ele, embora na verdade tivesse pedido ajuda à garçonete do café que conhecia Isabela há meses. Está muito ocupada? Posso ligar em outro momento? Não, está tudo bem, só estou fazendo algumas anotações entre um atendimento e outro. Queria confirmar nosso jantar de quarta. Conhece o Nona Marta na Bela Vista? Isabela ficou um momento em silêncio. Conhecia o restaurante de nome. Era frequentado por médicos e profissionais liberais da região central, definitivamente acima de seu orçamento habitual. Conheço. Mas, Gabriel, se você não gostar de italiana, podemos ir a outro lugar. Ele interrompeu, percebendo a hesitação. Não é isso. É que... Bem, esse restaurante é meio caro para o meu orçamento. Gabriel sentiu o estômago se apertar. Claro que seria caro para ela. Como havia sido tão insensível. Isabela, o jantar é por minha conta, obviamente. Eu que convidei. Não sei se me sinto confortável com isso. Por favor, Gabriel disse suavemente. Deixe-me fazer isso. Não é sobre dinheiro. É sobre termos uma noite agradável juntos. Após uma pausa, Isabela suspirou. Está bem, mas da próxima vez, escolhemos um lugar que caiba no meu orçamento também, combinado? Combinado. Gabriel concordou sorrindo. Já havia uma próxima vez planejada. Quarta-feira, chegou envolvida em uma daquelas tardes quentes e abafadas, típicas de março em São Paulo. Gabriel deixou o escritório mais cedo. Foi para casa se arrumar
e escolheu uma roupa casual elegante. Calça social escura, camisa azul clara sem gravata, sapato social mas não muito formal. Queria estar bem vestido sem parecer excessivamente arrumado. Chegou ao restaurante 15 minutos antes do horário combinado e pediu uma mesa em um canto mais reservado, longe do movimento da entrada. Estava nervoso de uma forma que não experimentava há anos, verificando constantemente o relógio e a porta de entrada. Isabela apareceu exatamente no horário. Ela usava um vestido simples preto até os joelhos e uma sandália de salto baixo. Havia se maquiado levemente e prendido o cabelo em um coque solto, deixando algumas mechas emoldurarem seu rosto. Gabriel se levantou imediatamente, sentindo o coração acelerar. — Você está linda, disse sinceramente, puxando a cadeira para ela se sentar. — Obrigada, Isabela respondeu, ligeiramente corada. Este lugar é muito bonito. O Nona Marta tinha uma decoração rústica e aconchegante. Paredes de tijolos expostos, luz amarelada, mesas de madeira escura. Havia um violinista tocando discretamente em um canto, criando uma atmosfera romântica sem ser exagerada. — Já veio aqui antes? Gabriel perguntou enquanto analisavam o cardápio. — Não, nunca. Normalmente frequento lugares mais simples, Isabela admitiu, claramente um pouco desconfortável com a sofisticação do ambiente. Gabriel percebeu seu desconforto e decidiu quebrar o gelo. — Sabe, eu também me sinto meio deslocado às vezes em lugares assim. Cresci comendo macarrão com molho de lata que minha mãe fazia após um dia inteiro de trabalho. Isabela sorriu, relaxando visivelmente. — Sério? Você parece tão à vontade nesse tipo de ambiente. — Aparências enganam, Gabriel disse chamando o garçom. — Que tal pedirmos uma entrada para dividir? E me conta sobre seu dia. Durante o jantar, a conversa fluiu naturalmente. Isabela contou sobre um paciente idoso que havia melhorado significativamente após uma cirurgia complicada e como a família havia chorado de alegria ao receber a notícia. Gabriel, por sua vez, compartilhou sobre um projeto habitacional que estava desenvolvendo para famílias de baixa renda, algo que fazia em parceria com a prefeitura, mas sobre o qual raramente falava. — É impressionante, Isabela disse, os olhos brilhando. Deve ser gratificante saber que você está proporcionando lares para famílias que precisam. É diferente dos meus projetos habituais, Gabriel admitiu. Mas você tem razão, é gratificante. Às vezes me pergunto por que não faço mais disso. Talvez porque você esteja descobrindo o que realmente importa, Isabela sugeriu suavemente. À medida que a noite avançava, Gabriel se pegou cada vez mais encantado por Isabela. Ela era inteligente, compassiva, engraçada quando relaxava, e havia uma autenticidade em tudo que dizia. Não estava tentando impressioná-lo ou conquistá-lo. Estava simplesmente sendo ela mesma. Depois da sobremesa, um tiramisu que dividiram, Gabriel sugeriu caminharem um pouco pela região. As ruas do centro histórico estavam iluminadas, e havia uma energia noturna vibrante típica de São Paulo. — Posso te fazer uma pergunta pessoal? Isabela disse enquanto caminhavam pela Praça da República. — Claro. Por que você está solteiro? Quero dizer, você é bonito, bem-sucedido, inteligente. Deve ter mulheres interessadas em você. Gabriel riu, mas sem humor. Você seria surpresa ao saber quão superficiais podem ser muitas dessas conexões. As pessoas no meu círculo social muitas vezes estão mais interessadas no que eu represento do que em quem eu realmente sou. — E o que você realmente é? Isabela perguntou, parando embaixo de uma árvore iluminada por um poste de luz. Gabriel a encarou por um longo momento. Havia algo nos olhos dela, uma sinceridade, uma capacidade de ver além das aparências, que o fez querer ser completamente honesto. — Acho que sou alguém que passou tanto tempo construindo uma imagem de sucesso que esqueceu quem era por baixo dela, admitiu. Alguém que tem medo de não ser suficiente sem todos os artifícios. Isabela se aproximou um passo. — Você é suficiente, Gabriel. O homem que conheci no café, que fala com carinho sobre seus pais, que se preocupa em me fazer sentir confortável, esse homem é mais do que suficiente. Foi nesse momento que Gabriel soube que estava se apaixonando. Não pela validação, embora isso fosse reconfortante, mas pela forma como Isabela o via, pela pessoa que ele queria ser quando estava com ela. Quando finalmente chegaram ao carro de Isabela, um Gol 2015 bem cuidado,
Gabriel sentiu que não queria que a noite terminasse. Isabela, ele disse suavemente, segurando delicadamente sua mão. Posso te ver novamente? Eu gostaria muito, ela respondeu, e quando Gabriel se inclinou para beijá-la foi um beijo suave, cheio de promessas e possibilidades. Depois que ela partiu, Gabriel ficou parado no estacionamento por vários minutos, saboreando a sensação de estar verdadeiramente conectado com alguém pela primeira vez em anos. Nas 2 semanas seguintes, Gabriel e Isabela se viram sempre que os horários permitiam. Foram a um cinema no Shopping Eldorado, assistir a um filme nacional, caminharam pelo Parque Ibirapuera em um domingo de manhã, tomaram café da manhã em uma padaria tradicional do Bexiga que Isabela adorava. Gabriel descobriu uma São Paulo que havia esquecido, uma cidade de pessoas comuns vivendo vidas reais, longe dos círculos elitizados que frequentava. Isabela, por sua vez, estava fascinada pela profundidade emocional de Gabriel. Por trás da fachada bem-sucedida, ela encontrou um homem que questionava suas escolhas, que tinha medo de não ser amado por quem realmente era, que carregava culpas sobre o fracasso do casamento anterior. Foi durante um jantar simples no apartamento de Isabela. Ela havia insistido em cozinhar para ele, que Gabriel decidiu contar a verdade sobre sua situação financeira. O apartamento dela era pequeno, mas aconchegante. 2 quartos, sala integrada com a cozinha, decorado com móveis simples, mas escolhidos com carinho. Havia plantas nas janelas, livros empilhados em todos os cantos, fotografias de família nas paredes. Gabriel se sentiu mais em casa ali do que em sua cobertura de 400 metros quadrados nos jardins. Isso cheira incrível, disse Gabriel, entrando na cozinha enquanto Isabela terminava de preparar um risoto de camarão. É uma receita da minha mãe. Ela me ensinou quando eu era criança. Isabela respondeu, mexendo o arroz cuidadosamente. Vinho. Gabriel aceitou uma taça do vinho branco simples, mas saboroso, que ela havia comprado para a ocasião. Observou Isabela cozinhar com a mesma dedicação que demonstrava em tudo que fazia, e sentiu uma paz que não experimentava há anos. Durante o jantar, conversaram sobre trabalho, família, sonhos futuros. Gabriel contou sobre sua vontade de viajar mais, de conhecer outros países. Isabela mencionou seu sonho de fazer um curso de especialização no exterior, talvez na França. Deve ser caro esse tipo de especialização, Gabriel comentou. Estou juntando dinheiro há 3 anos, mas ainda falta bastante, Isabela admitiu. Mas um dia chego lá. Foi nesse momento que Gabriel sentiu que não podia mais adiar a conversa. Isabela, preciso te contar algo importante sobre mim. Ela parou de comer, percebendo a seriedade em seu tom. Estou ouvindo. Gabriel respirou fundo. Quando disse que trabalho com desenvolvimento imobiliário, não fui completamente honesto sobre a escala do que faço. Minha empresa, a Mendonça Incorporações, é uma das maiores do estado de São Paulo. Desenvolvo condomínios de luxo, prédios comerciais, projetos que valem centenas de milhões de reais. Isabela o encarou, processando a informação. O que você está dizendo? Que sou muito rico, Isabela. Muito mais do que você pode imaginar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Isabela pousou os talheres e se recostou na cadeira. Por que não me contou antes? Porque queria que você me conhecesse por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Gabriel explicou rapidamente. Você não faz ideia de quantas pessoas se aproximam de mim apenas pelo dinheiro. Com você, pela primeira vez em anos, me senti real. Isabela se levantou e foi até a janela, olhando para a vista simples do bairro operário. Gabriel, você não entende. Não é apenas sobre dinheiro. É sobre honestidade. Como posso confiar em você se você mentiu sobre algo tão fundamental desde o início? Eu não menti. Gabriel se defendeu, aproximando-se dela. Apenas omiti detalhes. Isso é a mesma coisa, Isabela disse, virando-se para encará-lo. E explica muita coisa. Por isso você sempre insistia em pagar tudo. Por isso sempre parecia tão confortável em lugares caros. Isabela, por favor, o que sinto por você é real. Completamente real. Como eu posso saber disso? Como posso saber se você não está apenas se divertindo com a enfermeirinha pobre antes de voltar para o seu mundo de verdade? As palavras atingiram Gabriel como um soco no estômago. Você realmente acredita nisso? Isabela o estudou por um longo momento,
vendo a dor genuína em seus olhos. Eu não sei o que acreditar, Gabriel. Preciso de tempo para processar tudo isso. Gabriel assentiu, entendendo que havia machucado profundamente a confiança que estavam construindo. Entendo. Mas Isabela, por favor, acredite em uma coisa. O que sinto por você é a coisa mais real da minha vida. O dinheiro é apenas uma circunstância. Não define quem eu sou, mas define o mundo em que você vive. Isabela respondeu tristemente. E esse mundo está muito longe do meu. Quando Gabriel saiu do apartamento naquela noite, ambos sabiam que algo havia se quebrado entre eles. A questão era se podia ser consertado. Gabriel passou as 3 noites seguintes sem dormir direito, analisando cada palavra da conversa. Havia cometido um erro terrível ao não ser completamente honesto desde o início. Mas como explicar que havia mentido justamente para proteger algo que se tornara precioso demais para arriscar? Isabela, por sua vez, trabalhou seus plantões no hospital com uma tristeza que não conseguia esconder. Seus colegas notaram que ela estava diferente, mais distante. Durante as pausas, se pegava pensando nos momentos que havia passado com Gabriel, sua gentileza, sua vulnerabilidade, a forma como a fazia se sentir especial. Mas a descoberta sobre sua riqueza havia criado uma barreira que ela não sabia como transpor. Era de mundos completamente diferentes. Como poderiam ter um relacionamento real com essa disparidade? Foi sua colega de trabalho, Carla, que finalmente a confrontou durante uma pausa entre cirurgias. Bela, o que está acontecendo? Você está diferente há uma semana. Isabela suspirou, contando toda a história para a amiga. Entendo sua confusão, Carla disse após ouvir tudo. Mas me responde uma coisa. Quando vocês estavam juntos, antes de você saber sobre o dinheiro, como você se sentia? Como se tivesse encontrado alguém especial. Alguém que me via de verdade. E isso mudou porque ele é rico? Não é tão simples, Carla. Somos de mundos diferentes. Ou talvez sejam de mundos que podem se complementar, Carla sugeriu. A pergunta é, você o ama? Isabela ficou em silêncio por um longo momento, antes de sussurrar. Acho que sim. E isso me apavora. Uma semana se passou em silêncio total entre Gabriel e Isabela. Ele havia ligado 2 vezes, deixando mensagens carinhosas no celular dela, mas respeitando seu pedido de espaço. Isabela ouvia as mensagens repetidamente, sentindo o coração se apertar a cada palavra sincera que ele deixava. Oi, Isabela. Sei que você pediu tempo e estou respeitando isso. Só queria que soubesse que não passo um momento sequer sem pensar em você. Te amo, e isso não tem nada a ver com diferenças sociais ou econômicas. Quando estiver pronta, estarei aqui. Foi na quinta-feira, durante um plantão particularmente difícil no hospital, que Isabela teve uma epifania. Havia acabado de perder um paciente jovem, um rapaz de 28 anos vítima de um acidente de trabalho, e estava na sala de descanso, chorando silenciosamente, quando se deu conta de algo fundamental. A vida era muito curta e imprevisível para desperdiçar a chance de ser feliz, por causa de diferenças que, no fundo, eram apenas circunstâncias externas. Gabriel, por outro lado, estava vivendo os piores dias desde o divórcio. Tentava se concentrar no trabalho, mas tudo o lembrava de Isabela. Quando passava pelo Café Súplice, sentia um aperto no peito. Quando via casais na rua, pensava na forma como ela sorria. Havia cancelado compromissos sociais, ignorado convites para eventos e até mesmo considerado fazer uma doação anônima para o hospital onde ela trabalhava. Qualquer coisa que pudesse conectá-lo ao mundo dela. Foi na sexta-feira à noite que seu telefone tocou. Gabriel estava em casa, em sua cobertura vazia, olhando para a cidade através dos grandes janelões de vidro, quando viu o nome de Isabela na tela. Alô? Atendeu rapidamente, o coração disparando. Gabriel? Sou eu? A voz de Isabela soava hesitante, mas determinada. Isabela, como você está? Confusa, triste, saudosa, ela admitiu. Podemos nos ver? Preciso falar com você. Claro, onde você quiser. No nosso café, amanhã às 5. Estarei lá, Gabriel respondeu, sentindo uma mistura de esperança e medo. No sábado, Gabriel chegou ao Café Súplice meia hora antes do horário combinado. Escolheu a mesa onde se conheceram e ficou nervosamente mexendo em seu telefone, ensaiando mentalmente o que diria. Quando Isabela apareceu, pontual como sempre,
Ele sentiu como se pudesse respirar novamente. Ela estava um pouco mais magra, havia círculos escuros embaixo dos olhos, mas ainda era a mulher mais bonita que ele já havia visto. Oi, ela disse suavemente, sentando-se em frente a ele. Oi, como você está? Você parece cansada. Estive pensando muito, Isabela admitiu, pedindo seu café habitual quando a garçonete se aproximou. Sobre nós, sobre tudo que você me disse. Gabriel permaneceu em silêncio, deixando que ela falasse. Fiquei muito magoada, Gabriel. Não pela questão do dinheiro em si, mas pela sensação de que você não confiou em mim o suficiente para ser honesto desde o início. Eu sei, e me arrependo profundamente disso, Gabriel disse sinceramente. Foi um erro terrível. Mas, Isabela, você precisa entender que já fui machucado antes por pessoas que só se interessavam pelo que eu poderia oferecer materialmente. Com você, pela primeira vez, me senti amado por quem eu realmente sou. Isabela estudou seu rosto, vendo a vulnerabilidade genuína em seus olhos. Eu entendo seus medos, Gabriel, mas um relacionamento não pode começar com meias-verdades, não importa quão bem-intencionadas sejam. Você está certa, completamente certa. Gabriel concordou. Se você me der uma segunda chance, prometo ser transparente sobre tudo. Não haverá mais segredos entre nós. Isabela respirou fundo. Gabriel, preciso te contar como me senti nesta semana. Primeiro, fiquei furiosa, depois magoada, depois confusa. Mas no final das contas, o que mais me incomodou não foi descobrir que você é rico. Gabriel franziu a testa sem entender. Foi perceber o quanto sua ausência afetou minha vida, o quanto eu senti sua falta, o quanto... Ela pausou, tomando coragem. O quanto eu te amo. O coração de Gabriel quase parou. Você me ama? Sim, eu te amo, Isabela disse, as lágrimas começando a formar em seus olhos. E isso me assusta porque somos de mundos muito diferentes, Gabriel. Muito diferentes mesmo. Gabriel estendeu a mão sobre a mesa e, depois de um momento de hesitação, Isabela assegurou. Isabela, diferenças podem ser superadas quando há amor verdadeiro. E eu te amo também. Profundamente. Completamente. Você me faz querer ser um homem melhor. Mas como isso funcionaria, Gabriel? Sua vida social, seus amigos, seu trabalho... Como eu me encaixaria nisso? Da mesma forma que eu estou aprendendo a me encaixar no seu mundo, Gabriel respondeu. Olha, nas últimas semanas que passamos juntos, foram as mais felizes da minha vida em anos. Não porque mudei meu padrão de vida, mas porque descobri que as melhores coisas da vida são simples. Uma conversa sincera, uma caminhada no parque, um jantar feito com carinho. Isabela sorriu através das lágrimas. E se não der certo? E se descobrirmos que somos incompatíveis mesmo? Então, pelo menos teremos tentado, Gabriel disse, apertando sua mão. Isabela, não posso prometer que será fácil. Haverá desafios, momentos difíceis, diferenças para superar. Mas posso prometer que te amarei com honestidade e transparência completas daqui para frente. Isabela o encarou por um longo momento, vendo não o empresário milionário, mas o homem vulnerável que havia se apaixonado por uma enfermeira que conheceu por acaso em um café. Está bem, disse finalmente. Vamos tentar, mas com algumas condições. Qualquer uma. Primeira, honestidade total daqui para frente, sobre tudo. Concordo. Segunda, vamos devagar. Quero conhecer realmente seu mundo, e você o meu, antes de tomarmos qualquer decisão grande. Perfeito. E terceira, Isabela hesitou. Quero que você me apresente às pessoas importantes da sua vida, seus amigos, colegas de trabalho. Se vamos tentar isso, não quero ser um segredo. Gabriel sentiu um frio na barriga. Apresentar Isabela ao seu círculo social seria um desafio, mas ela tinha razão. Isabela, meus amigos, algumas pessoas no meu meio podem ser difíceis, preconceituosas. Eu posso lidar com isso, Gabriel. Trabalho em hospital público há 10 anos. Já enfrentei todo tipo de preconceito e consegui me impor. A questão é, você consegue? Gabriel sorriu, admirando a força dela mais uma vez. Com você ao meu lado, consigo enfrentar qualquer coisa. Quando saíram do café juntos, de mãos dadas, ambos sabiam que estavam embarcando em um território desconhecido. Mas pela primeira vez, desde que se conheceram, sentiam que estavam fazendo isso juntos, como um time.
A primeira oportunidade de Gabriel apresentar Isabela ao seu mundo chegou mais cedo do que esperava. Na segunda-feira seguinte, seu sócio Ricardo Almeida ligou para convidá-lo para um jantar em sua casa na semana seguinte. Uma reunião social com outros empresários e suas esposas para discutir informalmente uma parceria em um novo empreendimento. Leva a namorada, Ricardo sugeriu casualmente. Marina está curiosa para conhecê-la. Você sumiu completamente das nossas festas ultimamente. Gabriel hesitou por um momento, antes de aceitar. Seria o batismo de fogo para Isabela, mas ela havia pedido transparência total, e isso incluía conhecer seu círculo social. Quando contou para Isabela sobre o convite, ela ficou visivelmente nervosa. Um jantar com empresários. Gabriel, eu não sei se estou preparada para isso. Eles estavam caminhando pelo Parque Vila Lobos numa tarde de domingo, aproveitando um dos raros dias de sol claro em São Paulo. Gabriel parou e segurou as mãos dela. Isabela, você é inteligente, culta, interessante e linda. Qualquer pessoa que não conseguir ver isso é que tem problema, não você. Mas eles vão saber imediatamente que não sou do mesmo nível social, pela roupa, pela forma de falar, pelas referências que faço. E daí? Gabriel perguntou genuinamente. Você salva vidas todos os dias. O que eles fazem de mais nobre que isso? Isabela sorriu, mas a preocupação permaneceu em seus olhos. Gabriel, não quero que você tenha vergonha de mim. Vergonha? Gabriel parou completamente e virou Isabela para encará-lo. Isabela Santos, você é a pessoa mais íntegra, corajosa e compassiva que conheço. Eu tenho orgulho de você. Se alguém naquele jantar não conseguir ver o quão extraordinária você é, o problema é deles, não nosso. Nos dias que antecederam o jantar, Gabriel ajudou Isabela a escolher um vestido. Eles foram a um shopping center. Isabela insistiu em pagar com seu próprio dinheiro, apesar dos protestos de Gabriel, e encontraram um vestido azul marinho elegante, mas não excessivamente formal. Você está perfeita, Gabriel disse quando ela saiu do provador. Tenho certeza? Absoluta. Na noite do jantar, Gabriel passou para buscar Isabela em seu apartamento. Quando ela abriu a porta, ele ficou sem palavras. O vestido azul realçava seus olhos escuros. Ela havia feito uma escova no cabelo e se maquiado delicadamente. Estava elegante, mas sem perder sua naturalidade. Como estou? Perguntou nervosamente. Deslumbrante, Gabriel respondeu sinceramente, oferecendo o braço. Pronta? A casa de Ricardo ficava em um condomínio fechado de luxo em Alphaville. Quando chegaram, Isabela não conseguiu disfarçar a impressão ao ver a mansão de 3 andares com jardim impecável e entrada grandiosa. Meu Deus, Gabriel, é aqui que seu amigo mora? É, Gabriel respondeu, percebendo pela primeira vez como aquele ambiente poderia intimidar Isabela. Mas lembre-se, são apenas pessoas, como nós. Ricardo e sua esposa Marina os receberam na porta. Ricardo era um homem corpulento de 50 anos, típico empresário bem-sucedido. Marina, alguns anos mais nova, era obviamente dedicada a manter a aparência. Cabelos perfeitamente arrumados, maquiagem impecável, joias discretas, mas caras. Gabriel, quanto tempo? Ricardo cumprimentou efusivamente. E esta deve ser a famosa Isabela. Isabela Santos. Ela se apresentou estendendo a mão com um sorriso educado. Marina Almeida, a anfitriã respondeu, analisando Isabela discretamente da cabeça aos pés. Que vestido lindo! Onde comprou? A pergunta era aparentemente inocente, mas Isabela percebeu a intenção por trás dela. Em uma loja do shopping Anália Franco, respondeu honestamente, sem se intimidar. Os outros convidados já estavam na sala de estar. 2 outros casais de empresários. Gabriel apresentou Isabela a todos, notando como ela mantinha a compostura, apesar de claramente estar fora de sua zona de conforto. Durante o coquetel, as conversas giravam em torno de viagens internacionais, investimentos, reformas em casas de veraneio. Isabela ouviu mais do que falou, observando atentamente a dinâmica do grupo. E você, Isabela, trabalha em quê? Perguntou Cláudia, esposa de um dos empresários. Sou enfermeira no Hospital das Clínicas. Que interessante, Cláudia respondeu com um sorriso que não chegou aos olhos. Deve ser desafiador. É muito gratificante.
Isabela respondeu tranquilamente. Trabalho na UTI. Cada vida que conseguimos salvar faz tudo valer a pena. Houve um momento de silêncio desconfortável. Gabriel percebeu que as esposas estavam claramente incomodadas com a presença de alguém que, na visão delas, não pertencia àquele grupo. Foi durante o jantar que a tensão realmente veio à tona. Marina começou a falar sobre uma viagem recente à Europa, mencionando hotéis caríssimos e restaurantes estrelados pelo guia Michelin. Você já foi a Paris, Isabela? Perguntou com falsa cordialidade. Não, ainda não tive oportunidade. Isabela respondeu honestamente. Ah, você precisa ir. Claro, é um pouco caro, mas vale muito a pena, Marina continuou. Ficamos no George V, conhece? É divino. Gabriel viu Isabela ficar levemente tensa e interveio. Isabela tem planos de fazer uma especialização na França no futuro, disse, tentando mudar o foco da conversa. Que legal, exclamou Cláudia. Em que área? Cuidados intensivos. Há um programa muito bom em Lyon, Isabela explicou, e pela primeira vez na noite falava sobre algo que a deixava genuinamente animada. E como vai pagar por isso? Marina perguntou sem muito tato. Esse tipo de programa deve custar uma fortuna. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Gabriel sentiu raiva da grosseria da pergunta, mas antes que pudesse responder, Isabela falou com uma dignidade que o impressionou. Estou juntando dinheiro há 3 anos. Trabalho turnos extras sempre que posso. Quando se tem um sonho, se encontra um jeito de realizá-lo. Que admirável, disse Ricardo, e Gabriel percebeu que ele estava genuinamente impressionado com a determinação de Isabela. O resto do jantar transcorreu sem outros incidentes graves, mas Gabriel notou que Isabela ficou mais quieta e que as esposas dos outros empresários a tratavam com uma cordialidade forçada. Quando finalmente se despediram e entraram no carro, Isabela permaneceu em silêncio por vários minutos. Como foi? Gabriel perguntou hesitantemente. Exatamente como eu esperava. Isabela respondeu com um suspiro. Elas me veem como uma ameaça, ou no mínimo como alguém que não deveria estar ali. Isabela, você se saiu perfeitamente. Com muito mais classe do que elas, aliás. Gabriel, você viu a cara delas quando descobriram que sou enfermeira? Como se eu fosse contagiosa. Gabriel parou o carro no acostamento e se virou para ela. Isabela, olha para mim. Você foi magnífica esta noite. Manteve sua dignidade mesmo quando elas foram grosseiras. E sabe de uma coisa? Ricardo me puxou no canto antes de sairmos e disse que nunca havia conhecido uma mulher tão impressionante quanto você. Isabela o encarou, surpresa. Sério, sério. Ele disse que você tem uma substância que as outras não têm, que é raro encontrar alguém com propósito real na vida. Isabela sorriu pela primeira vez desde que saíram da casa de Ricardo. Então não foi um completo desastre? Foi um teste, e você passou com louvor, Gabriel disse, beijando sua mão. Agora, que tal irmos tomar um lanche em uma daquelas lanchonetes 24 horas que você tanto gosta? Quero esquecer completamente daquela conversa sobre hotéis caros e falar sobre coisas reais. Enquanto dirigiam em direção ao centro da cidade, Isabela se deu conta de algo importante. Não importava o quanto o mundo de Gabriel pudesse ser intimidante ou hostil. O que realmente importava era como ele a defendia, como a apoiava, como a fazia sentir valiosa exatamente como era. Pela primeira vez desde que descobrira sobre a riqueza dele, Isabela começou a acreditar que talvez, apenas talvez, eles pudessem fazer aquilo funcionar. 3 semanas se passaram desde o jantar na casa de Ricardo, e a relação entre Gabriel e Isabela havia encontrado um ritmo natural. Eles se viam quase todos os dias, alternando entre o mundo dele e o dela. Gabriel havia conhecido alguns colegas de Isabela no hospital e se impressionou com a dedicação e camaradagem da equipe. Isabela, por sua vez, estava gradualmente se acostumando com alguns aspectos da vida de Gabriel, embora ainda se sentisse desconfortável com o excesso de luxo. Era uma sexta-feira chuvosa de abril, quando Gabriel convidou Isabela para jantar em seu apartamento pela primeira vez. Ela havia hesitado inicialmente, sabia que a cobertura de Gabriel seria um lembrete tangível da diferença entre suas vidas, mas a curiosidade e o desejo de conhecer mais sobre o mundo dele acabaram vencendo. Tem certeza de que quer cozinhar?
Isabela perguntou enquanto subiam no elevador privativo que levava ao apartamento dele. Posso ajudar? Hoje você é minha convidada, Gabriel respondeu nervoso. Havia passado a tarde toda preparando um menu simples, mas especial. Risoto de cogumelos, salmão grelhado e uma sobremesa que havia aprendido a fazer com a mãe. Quando as portas do elevador se abriram diretamente na sala de estar da cobertura, Isabela ficou sem palavras. O apartamento era de fato impressionante. Teto alto, grandes janelões com vista panorâmica de São Paulo, decoração moderna, mas acolhedora. Porém, o que mais a impressionou foi perceber como aquele espaço, apesar de luxuoso, parecia vazio de vida pessoal. Gabriel, é lindo, disse sinceramente, caminhando em direção aos janelões. Que vista incrível. Obrigado. Quer beber alguma coisa enquanto termino de preparar o jantar? Isabela aceitou uma taça de vinho branco e ficou observando Gabriel na cozinha. Havia algo íntimo e doméstico naquela cena que a tocou profundamente. Ver aquele homem poderoso preparando uma refeição com cuidado, claramente querendo impressioná-la, fez seu coração se apertar de ternura. Posso fazer uma pergunta? Isabela disse, sentando-se no balcão da cozinha americana. Claro. Por que este lugar parece tão impessoal? Quero dizer, é lindo, mas não vejo muitas fotos, objetos pessoais. Gabriel parou de mexer o risoto e ficou pensativo. Acho que nunca me senti realmente em casa aqui. Comprei depois do divórcio como uma forma de recomeçar, mas, não sei, sempre pareceu mais um showroom do que um lar. E onde você se sente em casa? Gabriel a encarou intensamente. Nos últimos 2 meses, me sinto em casa onde quer que você esteja. A sinceridade da resposta fez Isabela corar. Ela desceu do balcão e se aproximou dele, parando bem próxima enquanto ele continuava cozinhando. Gabriel, eu te amo. Era a primeira vez que ela dizia essas palavras espontaneamente, sem ser uma resposta a uma declaração dele. Gabriel largou a colher e se virou para encará-la completamente. Isabela. Ela se aproximou mais, ficando na ponta dos pés para beijá-lo. Foi um beijo diferente dos anteriores, mais intenso, carregado de uma urgência que não havia estado presente antes. Gabriel a envolveu em seus braços, sentindo como se o mundo tivesse parado. O risoto vai queimar, Isabela sussurrou contra seus lábios quando finalmente se separaram. Que se dane o risoto, Gabriel respondeu, puxando-a para mais um beijo. Mas Isabela riu e o empurrou gentilmente. Nada disso. Você se esforçou para fazer este jantar e eu quero aproveitar cada momento. O jantar foi perfeito. Gabriel havia se superado e a comida estava deliciosa. Conversaram sobre tudo e nada, rindo como adolescentes apaixonados. Isabela contou histórias engraçadas do hospital. Gabriel compartilhou memórias da infância com os pais. Havia uma intimidade natural entre eles que fazia parecer que se conheciam há anos. Após a sobremesa, foram para a varanda, onde Gabriel havia arrumado almofadas para que pudessem ficar confortáveis, observando a cidade iluminada. São Paulo se estendia infinitamente à frente deles, um mar de luzes cintilantes. É hipnotizante, Isabela murmurou, aninhada nos braços de Gabriel. Faz a gente se sentir pequeno, mas ao mesmo tempo parte de algo imenso. Quando estou com você, sinto como se pudesse conquistar toda essa cidade, Gabriel disse, beijando o topo de sua cabeça. Isabela se virou nos braços dele, estudando seu rosto à luz suave das velas que ele havia acendido. Gabriel, posso te contar algo? Qualquer coisa. Estou assustada. Com o quê? Com a intensidade do que sinto por você. Nunca amei ninguém assim na vida. É como se você tivesse acordado uma parte de mim que eu nem sabia que existia. Gabriel acariciou seu rosto delicadamente. Eu entendo perfeitamente. Também estou assustado. Mas, Isabela, nunca me senti tão vivo, tão completo quanto me sinto com você. Foi quando seus olhares se encontraram que ambos souberam que aquela noite seria diferente. Havia uma eletricidade no ar, uma tensão sexual que vinha crescendo há semanas e que finalmente estava pronta para ser explorada. Gabriel se inclinou para beijá-la, e desta vez o beijo foi carregado de desejo e promessas. As mãos de Isabela encontraram o caminho para o cabelo dele, puxando-o mais para perto. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isabela,
Gabriel sussurrou. Eu quero você. Mais do que jamais quis qualquer coisa na vida. Eu também te quero, ela respondeu, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que fez o coração de Gabriel acelerar ainda mais. Gabriel se levantou e estendeu a mão para ela. Tem certeza? Em resposta, Isabela entrelaçou seus dedos aos dele e deixou que a guiasse para dentro do apartamento. O quarto de Gabriel era amplo e elegante, mas naquele momento tudo o que importava era a cama king size e a forma como a luz suave da cidade entrava pelas cortinas abertas. Gabriel havia espalhado pétalas de rosas pelo quarto mais cedo, esperando secretamente que a noite tomasse exatamente aquele rumo. Quando você fez isso? Isabela perguntou, tocada pelo gesto romântico. Hoje à tarde, desejando que chegássemos até aqui. Isabela sorriu e se aproximou dele novamente. Então não vamos mais perder tempo. O que se seguiu foi uma noite de paixão intensa e ternura profunda. Fizeram amor 7 vezes, cada vez descobrindo novos aspectos um do outro, cada vez se conectando mais profundamente. Havia urgência e suavidade, desejo e carinho, uma combinação perfeita de paixão física e conexão emocional. Entre os momentos de intimidade, conversaram no escuro, compartilhando medos, sonhos e segredos que nunca haviam contado a ninguém. Gabriel falou sobre sua solidão durante o casamento anterior, sobre como se sentia desconectado de sua própria vida. Isabela compartilhou suas inseguranças sobre não ser suficiente, sobre como às vezes se sentia pequena em comparação com o mundo dele. Você é mais do que suficiente, Gabriel sussurrou durante uma das pausas, traçando desenhos invisíveis na pele dela. Você é extraordinária. Me faz sentir assim, Isabela respondeu, beijando seu pescoço suavemente. Quando finalmente adormeceram, já passava das 3 da manhã e estavam completamente entrelaçados, como se tivessem medo de que a separação física pudesse quebrar a magia do que haviam compartilhado. Gabriel acordou primeiro, ainda no escuro da madrugada. Por um momento, desorientado, não sabia onde estava. Então sentiu o corpo quente de Isabela ao seu lado e sorriu, lembrando-se da noite perfeita que haviam compartilhado. Virou-se cuidadosamente para observá-la dormindo, os cabelos espalhados no travesseiro, a respiração suave, a expressão serena. Nunca havia se sentido tão completo, tão em paz. Era como se todos os pedaços quebrados de sua vida tivessem finalmente se encaixado no lugar certo. Decidiu levantar para preparar o café da manhã. Queria surpreender Isabela quando ela acordasse. Cuidadosamente, para não perturbá-la, começou a se mover para sair da cama. Foi então que viu. Havia sangue no lençol, bem onde Isabela estava deitada. Não muito, mas o suficiente para fazer Gabriel gelar completamente. Seu primeiro pensamento foi que talvez ela estivesse menstruada e ficasse constrangida, mas então percebeu que o sangue não parecia estar na posição certa para isso. Isabela, chamou suavemente tocando seu ombro. Isabela, acorde. Ela se mexeu preguiçosamente, sorrindo antes mesmo de abrir os olhos. Bom dia, amor, murmurou, esticando-se como um gato. Que horas são? Isabela, há sangue na cama. As palavras saíram mais abruptamente do que Gabriel pretendia. Isabela abriu os olhos imediatamente, alerta. O quê? Gabriel apontou para o lençol. Isabela se sentou rapidamente, olhando para baixo. E Gabriel viu a expressão dele mudar completamente. De confusão para preocupação para algo que parecia quase pânico. Isso não é normal, ela disse, levando instintivamente a mão ao abdômen. Como enfermeira, havia visto sangramento vaginal anormal muitas vezes e sabia que podia significar várias coisas, algumas simples, outras graves. Você está sentindo dor? Gabriel perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Isabela fez uma pausa, prestando atenção ao próprio corpo. Um pouco. Pensei que fosse normal depois da noite que tivemos, ela admitiu, corando ligeiramente. Mas isso não parece normal. Gabriel sentou na cama ao lado dela, puxando-a para seus braços. Isabela, precisamos te levar ao médico, agora. Gabriel, é sábado de manhã, e eu sou enfermeira, sei que... Não me importa que você seja enfermeira. Gabriel interrompeu, e havia uma firmeza em sua voz que Isabela nunca havia ouvido antes. Você está sangrando de forma anormal, e não vou arriscar sua saúde.
Vamos ao pronto-socorro. Isabela queria argumentar, mas viu a preocupação genuína nos olhos de Gabriel e percebeu que ele estava certo. Como profissional de saúde, ela sempre aconselhava pacientes a procurar ajuda médica imediatamente em casos de sangramento anormal. Por que seria diferente consigo mesma? Está bem, concordou, mas primeiro deixe-me tomar um banho e... Isabela, você está sangrando. Não é hora de se preocupar com a aparência. Gabriel rapidamente se vestiu e ajudou Isabela a se arrumar, notando que ela estava um pouco pálida e se movimentava com cuidado, como se sentisse desconforto. A preocupação dele aumentou exponencialmente. No caminho para o hospital Albert Einstein, Gabriel insistiu em levá-la ao melhor hospital particular da cidade. Apesar dos protestos de Isabela sobre o custo, ele dirigia em silêncio, olhando constantemente para ela. Isabela estava quieta, claramente preocupada, uma mão no abdômen. Vai ficar tudo bem, Gabriel disse pegando sua mão livre. Você não pode prometer isso. Isabela respondeu suavemente. Posso prometer que vou estar com você, aconteça o que acontecer. No pronto-socorro, Gabriel usou seu sobrenome e contatos para que Isabela fosse atendida imediatamente, apesar dos protestos dela sobre estar furando a fila. Em menos de 15 minutos, ela estava sendo examinada por um ginecologista experiente. Gabriel ficou na sala de espera, caminhando nervosamente de um lado para outro. Nunca havia se sentido tão impotente na vida. Todo o seu dinheiro, toda a sua influência, nada disso importava naquele momento. A única coisa que importava era que Isabela ficasse bem, e isso estava completamente fora de seu controle. Após o que pareceram horas, mas foram apenas 40 minutos, o médico saiu para falar com Gabriel. Senhor Mendonça, sou o Dr. Carvalho. A senhorita Santos pediu para que eu conversasse com o senhor também. Gabriel sentiu o coração quase parar. Como ela está? É grave? Primeiro, deixe-me tranquilizá-lo. Não há risco de vida. Mas identificamos algumas alterações que requerem investigação mais detalhada, o médico explicou. Ela tem algumas lesões internas que podem ter várias causas, desde algo simples como ressecamento da mucosa até questões mais complexas que precisarão de acompanhamento especializado. Que tipo de questões mais complexas? Gabriel perguntou, sentindo um frio no estômago. Preferimos não especular até termos todos os resultados dos exames. Vamos fazer alguns testes adicionais nos próximos dias. Por enquanto, ela precisa de repouso e deve evitar relações sexuais até termos um diagnóstico claro. Gabriel assentiu, absorvendo as informações. Posso vê-la? Claro. Ela está no quarto 302. Quando Gabriel entrou no quarto, Isabela estava sentada na cama, vestida, mas ainda com a aparência frágil. Ao vê-lo, seus olhos se encheram de lágrimas. Ei, Gabriel disse suavemente, aproximando-se e sentando na cadeira ao lado da cama. Como você está se sentindo? Assustada, Isabela admitiu. Gabriel, e se for algo sério? E se... Não, Gabriel interrompeu pegando suas mãos. Não vamos pensar assim. O médico disse que não há risco de vida. Vamos fazer os exames, descobrir o que é e tratar. Simples assim. E se foi por causa da nossa noite? Se eu me machuquei porque fomos muito intensos? Gabriel sentiu uma culpa avassaladora. Isabela, se foi por minha causa, não foi culpa sua, ela disse rapidamente. Eu também queria, Gabriel. Muito. E foi perfeito até... Vai continuar sendo perfeito, Gabriel disse firmemente. Isso é apenas um obstáculo temporário. Vamos superar juntos. Isabela o estudou por um longo momento. Você tem certeza? Porque as coisas podem ficar complicadas. Pode ser algo que afete nossa intimidade, nossa relação. Não seria justo com você se... Gabriel se levantou e se inclinou para beijá-la delicadamente. Isabela Santos, eu te amo. Toda você. Na saúde e na doença, lembra? E mesmo que ainda não tenhamos feito votos oficiais, esse compromisso já existe no meu coração. Pela primeira vez desde que acordaram, Isabela sorriu de verdade. Eu te amo também. Mais do que imaginei ser possível amar alguém. Quando saíram do hospital 2 horas depois, após uma bateria de exames e com vários agendamentos marcados para a semana seguinte, Gabriel ajudou Isabela a entrar no carro com cuidado extra. Ela estava medicada para a dor e claramente exausta. Para onde? Gabriel perguntou ligando o motor. Para casa, eu acho. Minha casa?
ou sua casa? Isabela pensou por um momento. A sua, se a oferta de cuidar de mim ainda estiver de pé. Gabriel sorriu pegando a mão dela. Sempre, para sempre, se você deixar. Enquanto dirigiam de volta para a cobertura de Gabriel, ambos estavam perdidos em pensamentos. Amanhã havia mudado tudo, não porque o amor entre eles tivesse diminuído, mas porque agora enfrentavam seu primeiro grande desafio como casal, e a forma como lidassem com isso definiria o futuro da relação. Gabriel olhou para Isabela, que descansava com os olhos fechados no banco do passageiro, e fez uma promessa silenciosa. Independentemente do que os exames revelassem, ele estaria ao lado dela, porque havia descoberto que o verdadeiro amor não era sobre noites perfeitas de paixão, era sobre estar presente nos momentos difíceis, oferecendo apoio quando o outro mais precisava. Os 5 dias seguintes foram uma montanha-russa emocional para Gabriel e Isabela. Ela havia se instalado na cobertura dele temporariamente, seguindo à risca as recomendações médicas de repouso. Gabriel havia cancelado todas as reuniões não essenciais e trabalhava de casa sempre que possível, querendo estar perto caso Isabela precisasse de alguma coisa. Durante esse período, eles experimentaram uma intimidade diferente da paixão física, uma conexão profunda, que vinha de cuidar um do outro nos momentos vulneráveis. Gabriel descobriu que adorava fazer café da manhã para Isabela, escolher filmes para assistirem juntos no sofá, simplesmente conversar durante horas sobre seus medos e esperanças. Isabela, por sua vez, estava impressionada com a dedicação de Gabriel. Ela havia se preocupado que ele pudesse se assustar com a situação médica, mas ele se mostrou ainda mais atencioso e carinhoso do que antes. Havia momentos em que ela o pegava olhando para ela, com uma expressão de amor tão intensa que a deixava sem fôlego. Gabriel, você não precisa ficar aqui o tempo todo, ela disse na quarta-feira, quando o viu cancelar mais uma reunião para ficar em casa. Eu estou bem, posso ficar sozinha algumas horas. Eu sei que você pode, Gabriel respondeu, sentando ao lado dela no sofá. Mas eu não quero. Prefiro estar aqui com você do que em qualquer sala de reunião. Mas seus negócios... Meus negócios existem há mais de 15 anos e vão continuar existindo. Você é minha prioridade agora. Isabela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Nunca havia experimentado esse tipo de cuidado incondicional. Eu te amo, sussurrou, aninhando-se em seus braços. Eu também te amo. Mais a cada dia. Na sexta-feira chegou o dia dos resultados finais. Gabriel insistiu em acompanhar Isabela à consulta com o Dr. Carvalho, e ela não protestou. Precisava do apoio dele. A sala do médico era elegante e aconchegante, com diplomas nas paredes e uma vista bonita do jardim do hospital. Dr. Carvalho os recebeu com um sorriso profissional, mas Isabela, com sua experiência médica, conseguiu detectar uma seriedade por trás da cordialidade. Como vocês estão? O médico perguntou enquanto eles se acomodavam. Ansiosos pelos resultados, Gabriel respondeu honestamente. Compreensível. Bem, vou direto ao ponto. Os exames revelaram algumas informações importantes. Doutor. Carvalho abriu o prontuário de Isabela. Primeiro, a boa notícia. Não há indicação de câncer ou qualquer condição que ameace sua vida. Gabriel e Isabela suspiraram aliviados, pegando-se as mãos instintivamente. Entretanto, o médico continuou. Identificamos uma condição chamada endometriose em estágio moderado, combinada com algumas alterações na parede uterina que explicam o sangramento. Isabela fechou os olhos por um momento. Como enfermeira, conhecia a endometriose e suas implicações. O que isso significa exatamente? Gabriel perguntou, notando a reação de Isabela. Endometriose é uma condição onde o tecido que normalmente reveste o útero cresce em outros lugares da cavidade abdominal, Dr. Carvalho explicou pacientemente. No caso da Isabela, não é um caso extremamente severo, mas requer tratamento e monitoramento. E quanto ao sangramento? Isabela perguntou com a voz um pouco trêmula. Foi causado pela combinação da endometriose com a atividade sexual mais intensa. Não é incomum e com o tratamento adequado, pode ser controlado. Gabriel sentiu uma pontada de culpa novamente. Doutor, se foi por causa da nossa intimidade... Senhor Mendonça, isso não é culpa de ninguém. A endometriose é uma condição que Isabela já tinha.
A atividade sexual apenas revelou sintomas que poderiam ter aparecido de outras formas. Qual é o tratamento? Isabela perguntou, tentando manter a compostura profissional. Temos algumas opções. Medicação hormonal para controlar o crescimento do tecido endometrial, anti-inflamatórios para a dor e, em alguns casos, cirurgia minimamente invasiva. No seu caso, creio que podemos começar com tratamento medicamentoso e ver como você responde. E quanto à nossa vida íntima? Gabriel perguntou hesitantemente. Dr. Carvalho sorriu compreensivamente. Com o tratamento adequado, não há razão para que vocês não possam ter uma vida sexual normal e satisfatória. Pode ser necessário alguns ajustes inicialmente, e sempre recomendo comunicação aberta entre os parceiros, mas a endometriose não precisa ser um impedimento para a intimidade. Isabela sentiu um alívio enorme. Havia passado os últimos dias temendo que sua condição pudesse afetar permanentemente o relacionamento com Gabriel. E filhos? A pergunta saiu antes que ela pudesse se conter. Corou imediatamente. Eles nunca haviam discutido seriamente sobre ter filhos. A endometriose pode afetar a fertilidade, mas muitas mulheres com essa condição engravidam normalmente, especialmente com tratamento adequado. Se houver planos de gravidez no futuro, podemos discutir estratégias específicas. Gabriel sentiu seu coração acelerar. A ideia de ter filhos com Isabela era algo que havia começado a considerar recentemente, mas ouvir a possibilidade de complicações o deixou preocupado. Após discutirem os detalhes do tratamento, um regime de medicamentos hormonais e anti-inflamatórios, consultas mensais de acompanhamento, algumas mudanças na dieta, eles saíram do consultório com um plano claro e, mais importante, com esperança. No carro ficaram em silêncio por alguns minutos, processando todas as informações. Como você está se sentindo? Gabriel perguntou finalmente. Aliviada. Isabela respondeu honestamente. Estava com medo de que fosse algo muito pior. Eu também. Quando ele mencionou a possibilidade de afetar a fertilidade, Isabela o olhou surpresa. Gabriel, você quer ter filhos? Gabriel parou no sinal vermelho e se virou para encará-la. Com você? Sim, eu quero. Muito. Não sabia se era cedo demais para falar sobre isso, mas... Isabela, quando penso no futuro, só consigo te ver nele. E a ideia de ter uma família com você me deixa feliz de uma forma que não consigo explicar. Isabela sentiu o coração disparar. Eu também quero, Gabriel. Sempre quis ser mãe, mas nunca encontrei a pessoa certa para dividir esse sonho. E agora encontrou? Gabriel perguntou suavemente. Sim, encontrei. Eles se beijaram delicadamente no semáforo, um beijo cheio de promessas e sonhos compartilhados. Então vamos lutar contra essa endometriose juntos, Gabriel disse. E quando você estiver pronta, quando nós estivermos prontos, vamos realizar esse sonho também. Pode ser que demore um pouco, Isabela alertou. O tratamento pode levar meses para fazer efeito completo. Eu não tenho pressa, Gabriel respondeu pegando a mão dela. Tenho o resto da vida para passar com você. Naquela noite de volta à cobertura, eles conversaram longamente sobre o futuro. Pela primeira vez, falaram abertamente sobre casamento, sobre filhos, sobre como combinar suas vidas tão diferentes. Gabriel mencionou a possibilidade de Isabela se mudar definitivamente para o apartamento dele, ou de procurarem uma casa que fosse verdadeiramente deles. Gabriel, tudo isso não está acontecendo muito rápido? Isabela perguntou, aninhada em seus braços na varanda. Talvez, ele admitiu. Mas, Isabela, quando você sabe que encontrou a pessoa certa, por que esperar? Já desperdicei anos da minha vida em um relacionamento que não funcionava. Com você, cada dia é um presente. Eu sinto a mesma coisa, Isabela confessou. Mas temos que ser práticos. Há tantas questões para resolvermos. Como o quê? Bem, nossos mundos sociais ainda são muito diferentes. Meu trabalho, seus negócios, onde vamos morar, como vamos lidar com as diferenças financeiras. Gabriel ficou pensativo. Isabela, e se eu te fizesse uma proposta? Que tipo de proposta? Que tal se passássemos os próximos 6 meses realmente conhecendo os mundos um do outro? Você poderia participar mais dos meus eventos de trabalho, conhecer meus amigos de verdade, e eu poderia me envolver mais com seu trabalho. Talvez fazer algum trabalho voluntário no hospital, conhecer melhor sua família e amigos.
como um período de teste, como um período de construção, para vermos se conseguimos realmente unir nossas vidas. Isabela sorriu. E no final desses 6 meses, se estivermos ainda mais apaixonados e convictos de que queremos estar juntos, oficializamos tudo. Casamento, filhos, a vida toda. Isabela o beijou suavemente. Aceito sua proposta, Gabriel Mendonça. Então é um acordo, Gabriel disse, abraçando-a mais forte. 6 meses para construirmos o resto de nossas vidas. Enquanto observavam as luzes de São Paulo cintilando na noite, ambos sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso, e estavam determinados a lutar por isso, independentemente dos obstáculos que pudessem surgir. O setembro, 6 meses após o acordo. A manhã de sábado estava ensolarada e fresca, quando Isabela acordou no apartamento que agora chamava oficialmente de nosso lar. Gabriel já não estava na cama, mas ela podia sentir o cheiro de café fresco e panquecas vindos da cozinha. Sorriu, lembrando-se de como, 6 meses atrás, ele mal sabia fritar um ovo e agora preparava os cafés da manhã de fim de semana com maestria. Os últimos meses haviam sido transformadores para ambos. Verdade seja dita, os 6 meses de teste haviam se tornado 7, porque eles estavam aproveitando cada momento da jornada de construção de uma vida juntos. Isabela havia se surpreendido com como conseguiu se adaptar ao mundo social de Gabriel. Não sem dificuldades. Houve jantares constrangedores, conversas em que se sentiu completamente fora de lugar, momentos em que questionou se realmente pertencia àquele universo. Mas Gabriel havia sido seu parceiro constante, defendendo-a quando necessário, ajudando-a a navegar as complexidades sociais e, principalmente, mostrando a todos que ela não era apenas a namorada enfermeira, mas uma mulher extraordinária por mérito próprio. Gabriel, por sua vez, havia descoberto uma paixão inesperada pelo trabalho voluntário no Hospital das Clínicas. Começou ajudando com questões administrativas e acabou se envolvendo em um projeto de renovação de toda a ala pediátrica. Ver de perto o trabalho de Isabela e seus colegas havia mudado completamente sua perspectiva sobre o que realmente importava na vida. Bom dia, dorminhoca, Gabriel disse quando Isabela apareceu na cozinha, ainda de pijama e com o cabelo bagunçado. Como está se sentindo? Bem melhor, Isabela respondeu, aceitando a xícara de café que ele ofereceu. O tratamento para a endometriose havia funcionado melhor do que esperavam. As dores haviam diminuído significativamente, e sua vida íntima com Gabriel havia voltado ao normal. Na verdade, melhor que o normal, porque agora eles conheciam mais profundamente o corpo um do outro. Ansiosa para hoje? Gabriel perguntou, envolvendo-a por trás enquanto ela observava o movimento da cidade pela janela. Muito, Isabela admitiu. Hoje era o dia em que ele finalmente conheceria seus pais. Eles estavam vindo de Mauá, na região metropolitana, para almoçar no apartamento. Isabela havia adiado esse momento por meses, nervosa sobre como seria a interação entre Gabriel e sua família simples e direta. Eles vão te adorar, Isabela disse, virando-se em seus braços. Meus pais são pessoas simples, mas têm um coração enorme. E depois de tudo que você fez por mim esses meses, eu não fiz nada de especial, apenas amei você. Gabriel Mendonça, você reorganizou sua vida inteira para se encaixar na minha. Passou a fazer trabalho voluntário, aprendeu a cozinhar pratos simples, se interessou genuinamente pela minha carreira. Isso é muito mais que especial. Gabriel a beijou suavemente. E você aprendeu a navegar eventos corporativos, fez amizade com esposas de empresários, incluindo a chata da Marina, e até me ajudou a redesenhar a estratégia social da empresa. Nós dois mudamos, Isabela, e eu gosto de quem nos tornamos juntos. Era verdade. Isabela havia descoberto que tinha talento natural para relações públicas e estava ajudando Gabriel a desenvolver projetos sociais através da empresa. Gabriel havia descoberto que a filantropia estratégica não só fazia bem para a sociedade, como também fazia bem para a alma. O telefone de Gabriel tocou. Era seu sócio Ricardo. Alô, Ricardo, o quê? Você tem certeza? Sim, é incrível. Não, segunda-feira conversamos. Obrigado por me avisar. Gabriel desligou com uma expressão de incredulidade. O que foi? Isabela perguntou.
Lembra do projeto habitacional que desenvolvemos para a prefeitura? Aquele para famílias de baixa renda? Claro, você ficou meses trabalhando nisso. Ele foi selecionado para um prêmio internacional de responsabilidade social empresarial. O prêmio será entregue em Nova York, em dezembro. Isabela gritou de alegria e se jogou nos braços dele. Gabriel, isso é fantástico. Eu sabia que esse projeto era especial. Isabela, quero que você vá comigo para Nova York receber o prêmio. Eu? Mas por quê? Porque você foi minha inspiração para esse projeto. Porque me ensinou que o verdadeiro sucesso não se mede apenas em dinheiro, mas no impacto positivo que causamos na vida das pessoas. Isabela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Claro que vou com você. Não perderia isso por nada. 2 horas depois, os pais de Isabela chegaram. Seu pai, João Santos, era um homem trabalhador de 58 anos, mecânico aposentado com mãos calejadas e um sorriso honesto. Sua mãe, Maria, era professora primária aposentada, uma mulher pequena mas forte, com olhos inteligentes e um jeito maternal natural. Gabriel estava visivelmente nervoso quando Isabela os apresentou. Pai, mãe, este é o Gabriel. Senhor Santos, Dona Maria, é um prazer conhecê-los, Gabriel disse, estendendo a mão respeitosamente. João apertou sua mão firmemente, estudando Gabriel com olhos experientes. Então você é o famoso Gabriel. Minha filha não para de falar de você. Espero que coisas boas, Gabriel respondeu com um sorriso nervoso. Principalmente, Maria disse com um brilho nos olhos que indicava que estava gostando do que via. Durante o almoço, Gabriel havia preparado um cardápio simples, mas delicioso. Feijoada, farofa, couve refogada. A conversa fluiu naturalmente. João e Gabriel descobriram uma paixão compartilhada por carros clássicos. E Maria ficou encantada quando Gabriel pediu a receita do bolo de cenoura da família, dizendo que queria aprender a fazer para Isabela. Posso fazer uma pergunta, Gabriel? João disse durante a sobremesa. Claro, senhor. Suas intenções com minha filha são sérias? Gabriel olhou para Isabela, que assentiu encorajadoramente, e depois voltou a encarar João. Senhor Santos, eu amo sua filha mais do que jamais imaginei ser possível amar alguém. Ela me fez um homem melhor, me deu propósito, me ensinou o que realmente importa na vida. Minhas intenções são as mais sérias possíveis. Isso inclui casamento? Maria perguntou diretamente. Gabriel respirou fundo. Na verdade, eu estava planejando pedir a bênção dos senhores para isso. Isabela quase engasgou com o café. Gabriel, Isabela, eu sei que ainda não completamos oficialmente os 6 meses que combinamos, mas eu não preciso de mais tempo para saber que quero passar o resto da vida com você. Quero me casar com você. Quero ter filhos com você. Quero envelhecer ao seu lado. Isabela estava chorando abertamente agora. Você tem nossa bênção, rapaz, João disse com a voz embargada. Qualquer homem que faz minha filha brilhar da forma como você faz, merece nossa aprovação. Bem-vindo à família, Maria acrescentou, levantando-se para abraçar Gabriel. Mais tarde, depois que os pais de Isabela foram embora, eles estavam na varanda, observando o pôr do sol sobre São Paulo. Então, Isabela disse, aninhada nos braços de Gabriel, você realmente quer se casar comigo? Mais do que qualquer coisa no mundo. A pergunta é, você quer se casar comigo? Isabela se virou para encará-lo. Gabriel Mendonça, eu te amo. Amo o homem que você era. Amo ainda mais o homem que você se tornou. Amo nossa vida juntos. Amo nossos sonhos compartilhados. Amo a forma como você me faz sentir completa. Então sim, eu quero me casar com você. Gabriel a beijou profundamente e quando se separaram ambos estavam chorando e rindo ao mesmo tempo. Temos que escolher um anel, Gabriel disse. Não precisa ser caro. Isabela Santos, você vai se casar comigo apenas uma vez na vida. Você merece o anel mais lindo que conseguirmos encontrar. Está bem, mas com uma condição. Qual? Quero que seja algo que eu possa usar no hospital sem me preocupar. Quero poder trabalhar com ele, viver com ele. Não quero uma joia que fica trancada no cofre. Gabriel riu. Só você para pensar na praticidade do anel de noivado. É por isso que você me ama. É uma das infinitas razões pelas quais eu te amo. Enquanto observavam as luzes da cidade se acendendo, Gabriel e Isabela sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso.
Um amor que não apenas sobreviveu às diferenças e dificuldades, mas que se fortaleceu com cada desafio superado. O que havia começado como um encontro casual em um café se transformara na base para toda uma vida juntos, e eles mal podiam esperar para escrever os próximos capítulos dessa história.